Olá, boa noite a todos. Eu sou Cristina de Sá, atual coordenadora do Departamento de Fisioterapia Neurofuncional da Criança e do Adolescente da Abrafim. E estamos aqui hoje para mais uma live promovida aí pelo nosso departamento para falar um pouco para vocês, né? Juntamente com a professora de Almeida Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para um bate-papo sobre distrofia muscular de Duchenne. Né? A atenção às necessidades motoras em cada fase da doença. Então, é um prazer, Jaqueline, estar aqui hoje com você, né, nesse bate-papo sobre a distrofia muscular. E essa live foi promovida, né, pelo nosso departamento em comemoração ao Dia Mundial da Distrofia Muscular, que aconteceu aí no início do mês de setembro. Jaque, boa noite, seja bem-vinda, né? Acho que vai ser muito bom aí esse nosso bate-papo. Oi, Cristina, eu agradeço imensamente o convite. Fico muito honrada de poder estar aqui participando e a gente trocando essa ideia. Realmente, 7 de setembro foi o Dia Mundial da Distrofia Muscular de Duchenne, então, e só um detalhe, eu aprendi com a minha orientadora, 7 de setembro, qual o motivo da data? Porque, na verdade, são 79 exons a proteína, então 7 do 9, e daí vem, achei muito curiosa a ideia, a criatividade. Sim, com certeza. E é um prazer poder estar aqui, enfim, a Abrafim é uma associação fantástica, e agradeço bastante o convite, e vamos para esse nosso bate-papo. Sim, é um prazer, já. Então, acho que a gente poderia começar, né, definindo aí quantas fases, né, nós consideramos, né, é considerado aí pelos consensos em relação à distrofia muscular de Duchenne, né? Acho que é um bom início, né? Com certeza. Desde 2010, com o consenso de Bushby, então a gente tem meio que uma distribuição por fases, né? Então é meio que tentando contar essa história natural da doença, de uma forma seguindo etapas, estágios ou fases, né? E que dá mais ou menos para a gente ter em que determinada fase se encontra essa criança, esse adolescente, e o que a gente pode começar a intervir, né? Uhum. Então, você tem 5 fases, né? Então, é a pré-sintomática. Eles distribuem a fase onde o paciente ainda é deambulador, em deambulador precoce e tardio. Essa fase, então, fase 1, pré-sintomático. Fase 2, o deambulador precoce. A fase 3 é um deambulador tardio, é uma fase extremamente delicada, porque é uma fase associada a uma transição. Porque as fases a seguir, 4 e 5, ele já se encontra em cadeira de rodas. E, portanto, então, são os estágios 4 e 5 da doença. São os estágios que a gente considera mais avançados, com maior dificuldade de mobilidade, de independência, enfim, o paciente já está bem comprometido, né? Uhum. Então, eu acho que isso nos dá um pouco de ideia. Existem fases que são mais delicadas, são fases mais difíceis da gente abordar. Eu, particularmente, a fase cadeirante é uma fase difícil, mas a passagem do deambulador para o não deambulador, para mim, eu acho que é o mais difícil da gente lidar no contexto geral. Uhum. Seja a própria criança que está passando pela dificuldade do andar, e ele mesmo vai percebendo a sua piora gradativa, Uhum. seja a própria família, e é uma fase em especial que a gente tem o que a família mais foge, que é a cadeira de rodas, né? Uhum. A cadeira de rodas, ela nunca é vista como uma possibilidade de mobilidade
ela é sempre vista como, perdemos. Ele Uhum. foi para a cadeia de rodas, né? Uhum. E acho também, né, Jaque, acho que é um outro ponto importante quando a gente acompanha as famílias, né? Porque a gente sabe, né, existem, claro, os casos de mutação e que não tem aí uma história familiar, mas, né, aquelas famílias que têm 2, 3, 4 filhos, né? Eu me lembro até há muitos anos atrás, meus primeiros pacientes aí com distrofia muscular de Duchenne, quando eu ainda estava na graduação e depois numa questão do aprimoramento, que eu fazia estágio, né, na Associação Brasileira de Distrofia Muscular, né, a ABDIM. Então era muito triste, né, quando a gente encontrava aquelas famílias e que tinham 3 ou 4 meninos com diagnóstico, né, de distrofia muscular de Duchenne, e aí o mais velho, né, estava na cadeira e o mais novo ainda estava na fase 1, né, que é aquela fase ainda que a gente tem alguns sinais, mas muitas vezes, né, principalmente quando a gente não tem aí uma história familiar, fica naquela, né, o que será que é, o que não é, fica uma dúvida, e muitas vezes só descobre-se posteriormente. E esse primeiro, o irmão mais novo, né, ver toda a fase que ele vai passar na vida, né, até chegar, né, na última fase aí que você colocou muito bem, né. Cris, você tem toda a razão. Essa fase pré-sintomática, né, que seria o primeiro estágio da doença, então, partindo do princípio que a gente já conhece que a distrofia muscular de Duchenne, ela é uma doença genética, né, ela é uma doença que compromete o cromossomo X, que ela vai levar a um comprometimento da proteína distrofina, que é extremamente importante para a gente manter essa integridade da fibra muscular desse sarcolema, né? A gente sabe que compromete os meninos, então isso tudo a gente já sabe, né? Então, Uhum. essa história dos pré-sintomáticos, identificar ou não, eu tenho muito receio quando vem a mãe, então você já tem aquela carreirinha, que é muito que a gente encontra, né? Uhum. Eu sou SUS, né? O FRJ, então a gente tem muito essa carreirinha de crianças. Então, quando o mais velho começa com os sinais, às vezes a mãe já tem 2 meninos, são 3 no total. Uhum. Então, quando o aconselhamento genético, ele quase cai por terra, porque, na verdade, o mais velho, quando chegou ali com 2, 3, 4 anos, ou que veio o diagnóstico com 5, ela já tem mais 2 filhos. Então, essa carreirinha de crianças, uma próxima da outra, faz com que essa intervenção do aconselhamento genético, ele fique muito prejudicado, né? Que é exatamente isso que você falou. Então, as Uhum. diferenças de idade são curtas, 1 ano para cada filho. Então, quando o mais velho começa com problema, a gente acaba perdendo esse ponto importante do aconselhamento genético, né? A gente também Uhum. sabe que muitas das vezes isso não funciona muito. A gente também tem aquelas distâncias, então a gente tem histórias, já tem um tio da criança, a criança, e aí tem mais um filho, né? Então, com uma Uhum. diferença de idade grande, um já é cadeirante, então isso complica bastante. A gente, às vezes, passa por situações de cunho religioso. Então, eu sei que meu irmão, a mãe falando, né? Eu sei que Uhum. meu irmão morreu de Duchenne, o meu filho tem 10 anos, tem Duchenne, mas eu agora vou tentar uma menina. E aí, por mais que não, ou eu quero um outro filho e Deus não irá permitir que venha outra criança. Então, a gente Uhum. tem essa questão social também atrapalhando um pouco essa questão do aconselhamento genético e de fato, Uhum. isso fazer valer, né? O Uhum. fato é que nessa fase inicial, a gente tem alguns sinais, né? Voltando para os Sim. pré-sintomáticos,
Então, se a gente já tem caso na família, ou por algum motivo foi investigado, inicialmente nós temos as crianças já com alguns com atraso do desenvolvimento motor típico. Então, geralmente são crianças que ficam de pé mais tarde ou começam a marcha independente mais tarde, né? Então, a gente tem ali, em média, 18 meses dessas crianças com Duchenne começando a andar. Uhum. Então, nesse momento que vem um diagnóstico numa fase que ele ainda não apresenta grandes sinais e sintomas, é dar andamento a esse desenvolvimento motor típico, né? É a gente proporcionar o seguir dessa história de desenvolvimento. Então, alcançar marcha, independente, conseguir ter equilíbrio, alcançar diferentes posturas, mobilidade, enfim. A gente, então, Uhum. dá seguimento a esse desenvolvimento motor, né? Então, nessa fase inicial, a gente não tem grandes comprometimentos que vá nos trazer grandes trabalhos do ponto de vista... também não vai nos trazer grandes trabalhos vírgula, né? Pegar uma Uhum. criança que você sabe que vai perder a marcha, mas que chegou para você inteira, né? Chegou para você ainda sem grandes sinais de pseudohipertrofia, tem encurtamentos, tem deformidades, isso faz com que você possa comparar ele com ele mesmo ao longo dessa história natural, né? Uhum. E acho que é uma história natural também, que nos últimos anos modificou bastante, né, Cris? A gente sabe que o advento de ventilação não invasiva, Sim. o corticoide, né? Então, muita coisa veio para fazer com que essas crianças tivessem uma qualidade de vida maior. A gente Uhum. continua com os estágios da doença. Então, eles vão se tornar não deambulantes, Uhum. vão para a cadeira de rodas, mas você tem isso acontecendo numa idade mais tarde, né? Isso. Isso de uma Uhum. forma mais adiantada. E até que Uhum. se venham as novas medicações, né? A gente, é, a gente poder fazer alguma coisa por essas crianças. É. E Né? aproveitando, já que antes de a gente entrar, né, na fase seguinte, né, esse ponto que você falou, né, e que em vários momentos já da nossa conversa a gente já mencionou, né, e que essa grande questão do trabalho de fato numa equipe, né? Então não é simplesmente uma equipe multidisciplinar, né? Mas uma equipe interdisciplinar que está o tempo inteiro ali em conjunto, né? Então o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, né? A fono, né? Em alguns casos também é muito necessária, né? O nutricionista. Então é assim. É um conjunto, né, de profissionais que vão proporcionar, né, uma melhor qualidade de vida a esses indivíduos, né? Então, se isso já vai acontecendo, né, desde o início, né, numa fase, digamos, na fase 1, que a gente fala, né, uma fase pré-clínica, e principalmente nesses indivíduos que têm, né, a escadinha, nesses irmãos todos, né, como a gente citou o exemplo, isso faz total diferença, né? Então, de novo, né, essa questão, a grande evolução aí com a medicação e outras coisas que a gente tem visto, né, não é só o corticoide, tem algumas outras medicações que têm trazido alguns benefícios, em alguns pacientes, em outros não, né, e assim por diante, né, mas acho que esse trabalho é fundamental aí, pensando na atenção muscular mesmo, né? Em toda a questão aí motora dessas crianças e, claro, não esquecendo do que vem pela frente, né? Não, é isso mesmo, Cris. A gente não pensou em ficar entrando em medicações, né? Porque senão isso já é uma Sim, outra claro, live. lógico. Sim, com Mas certeza. é Uhum, fato, a gente tem medicações promissoras, né? Que a gente já uhum, sabe. É,
a qualidade ou o postergar das funções motoras, elas passam a ser tangíveis de alguma Isso. forma. Uhum. Mas o fisioterapeuta ou a equipe, ela tem muita responsabilidade se eu já tenho crianças que já estão num estágio extremamente avançado e Uhum. com muitas deformidades e comorbidades, é quase querer algum tipo de milagre, né? Uhum. Então, a gente precisa entender que se você já perdeu fibras musculares, se você já está numa condição de muito agravo da doença, é mais difícil, né? Uhum. Tudo é mais difícil. A gente tem um caminho bom aí, mas é mais difícil. E isso da equipe, Cris, eu concordo super contigo. Assim. Agora, o que é difícil? Equipes que tenham o prazer ou eu não sei se é habilidade, mas que topem atender os doentes neuromusculares, né? Isso. A É. doença ela é Uhum. rara, mas os terapeutas também são Também. raros, né? Uhum. Sim, E sim. a gente vivencia uma questão, se bem que com o advento de novas medicações, a gente tem um pessoalzinho que começou a se animar, né? É Acho que verdade. a gente está conseguindo agregar mais gente. Mas é Sim. verdade, o doente neuromuscular, ele tem imensa... ele é multifatorial, né? Então você vai ter mais tardiamente a disfagia, você tem o comprometimento ventilatório, você tem a questão todo músculo esquelético, força muscular é o principal, né, de perda, Uhum. perda da sua independência. Aí a gente começa a mexer com qualidade de vida, né? Então, e da criança e da família, e é uma condição difícil. Quando Uhum. a gente até conversando, quando a gente pensa em CIF, né, na classificação internacional, quando a gente trabalha em conjunto com a família, vamos Uhum. traçar os objetivos. Quando a gente fala em relação à paralisia cerebral, a gente sabe que a criança, o que os pais querem é chegar na marcha. Uhum. Eu quero que meu filho ande. Aqui a gente já tem aquele processo um pouquinho diferente. Então, numa Sim. fase pré-sintomática, eu sei que alguns desenvolvem, mas vão andar, né? Uhum. Eles vão andar, eles vão desenvolver a marcha. O problema passa a ser, eu não quero que meu filho vá para a cadeira de rodas, né? Esse É. passa a ser a discussão primária das famílias, é o que eles querem, e é difícil a gente administrar, então volta de novo a equipe, psicóloga, Uhum. todo mundo em conjunto, médicos falando a mesma linguagem, as mesmas orientações, né? Isso é muito importante mesmo. Uhum. Enfim, vamos para a É. E fase aí, 2. vamos para a fase 2. Quer falar alguma coisa, Cris? Desculpa. Não, 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 era isso mesmo. Eu Posso? ia falar, vamos para a fase 2, claro. Bom, a fase 2 é uma fase, então na fase pré-sintomática, ela pega ali de 0 a mais ou menos 2, 3 aninhos, né? Uhum. E na fase né, do deambulador precoce, começam então as questões. Geralmente essas crianças chegam nessa fase para a gente, é uma fase onde eles começam a ter dificuldade, principalmente naquela fase ali de 4, 5 anos, que começam, ou vai para creche, ou vai para escolinha, e eles se Uhum. misturam com seus pares. Então tá todo mundo com a mesma idade, todo mundo, né, no mesmo ambiente, e aí então começa essa questão do aí. Mas todo mundo correu na hora da brincadeira, fulaninho não. Então uma coisa que também é interessante é prestem atenção em mãe, preste atenção na professora da escola, porque elas são as pessoas que vão perceber que tem alguma coisa diferente. Então, quando que eles vão começar? Correu, não correu? Nossa, como o fulaninho está caindo toda hora.
Ué, Uhum. todo mundo subiu a escada rapidinho, fulaninho tá subindo mais devagar, ou precisa se segurar mais. Então, essa fase pré-sintomática, ele na hora que vai levantar do chão, ele apresenta o nosso tão falado sinal de Gauss, né? Sempre que fazem o link direto de distrofia muscular de Duchenne com sinal de Gauss. Então, esse levantar miopático, que no início ele não vai diretamente aparecer de uma forma completa, né? Ele está Uhum. deitadinho de barriga para cima, na hora que ele vai passar para de pé, vira de bruço, se escala pelas pernas, levanta. Isso vai acontecendo aos poucos. Você pede para ele levantar, ele vira de bruço, ele pode apoiar uma mãozinha só, ele pode apoiar as mãos no chão e nem apoiar na perna, mas já é um indício que essa fraqueza muscular dessas cinturas, né, pélvica e escapular, já estão presentes, principalmente a pélvica. Eu costumo dizer que o sinal de Gauss ele não é diretamente patognomônico do Duchenne em especial, ele é direcionado às doenças que cursam com fraqueza muscular dessa musculatura proximal, né? Se a gente Uhum. pegar uma atrofia muscular espinhal tipo 3 dos que andam, eles vão levantar bem parecido, né? Com o mesmo sinal de fraqueza. E aí, essa questão do subir e descer a escada, do agachar, e aí vai ficando tudo mais claro. E aí, geralmente, é o momento que eles chegam para a gente. Essa fase 2 é uma fase onde a gente precisa ficar muito atento aos encurtamentos, né? O aparecimento desses encurtamentos, dessas futuras deformidades. Uhum. Então, eu acho que é entender que eles vão precisar lançar mão de ficar na ponta dos pés para andar, né? Então, pseudohipertrofia, substituição dessa massa muscular contrátil por uma não contrátil, gordurosa ou fibrosa, essa hiperlordose que os projeta anteriormente, essa necessidade de buscar o seu Uhum. equilíbrio, e aí os ombros para trás, hiperlordose e a ponta dos pés. Só que quando ele parar, né, ele não estiver andando, que você tenha esse calcanhar apoiado no chão, né? Então, por isso acaba tendo essa indicação da órtese da AFO, do uso Uhum. noturno, para tentar controlar. Então, se você vem acompanhando essa criança, ela está perdendo, você vai lá com um bom e velho goniômetro, ele vai perdendo essa amplitude, então a gente começar a prescrever e indicar essa órtese para uso noturno, né? Uhum. É outro problema. Quando a gente tem ah, essa questão da utilização dessa órtese à noite, é outra briga, né? Então, o consenso diz que a gente precisa colocar o ideal todo dia, pelo menos 5 vezes na semana. E aí você tem a dificuldade da própria criança, da família. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser bem observada. É desgastante você ter toda uma demanda. Eu acho que a gente passou um pouquinho. Você está longe, né, Cris? Mas assim, num país um pouquinho melhor em termos da pandemia, né? Portugal teve Uhum. uma história legal, mas dar conta de casa, de filho, e mais todas as tarefas do dia a dia, então, da criança, né? Então tem que Uhum. alongar, tem que abortar a órtese, então isso acaba sendo bastante, de certa forma, complicado, né? Para a Uhum. família em si, mas a gente não tem muito jeito. O que eu acho importante nessa fase 2, nessa fase que ele é um deambulador precoce, ou seja, ele consegue deambular, fazer as atividades, mas ele apresenta já os sinais de dificuldade. Eu acho que é muito importante essa coisa da gente começar a prestar atenção nos desvios de postura, nas Uhum. assimetrias.
mas ele só gosta de assistir televisão dessa forma. Se você reparar, é fletindo todos os membros inferiores, fletindo os membros inferiores e aproximando os pés do corpo, né? E aí você começa com aquele padrão de flexão e abdução, rotação externa, e eles ficam muito tempo. O advento de tablets celulares, enfim, também muito tempo numa mesma posição. Muito tempo recostados, com muita assimetria de coluna. Então, quando a gente observa eles de pé, você já vai ver que tem um de mídia que eles gostam de transferir mais o peso do que o outro, né? Então, na verdade, eles acabam tendo essa questão da transferência e essa assimetria vai ser aquela escoliose lá da fase na frente, cadeirante, né? Que aí fica mais gritante, porque a fraqueza avançou muito mais, né? Então, acho que prestar atenção nesses grupos musculares encurtados e não esquecer membros superiores e tronco. Né? Então, eu falei dessas posturas assimétricas do eixo e membros superiores, né? Então, se vocês tiverem, quem tem oportunidade de trabalho, eu acredito que o público que está nessa live hoje trabalha com paciente de distrofia muscular de Duchenne e tem a questão da própria forma como se segura o videogame. Você já vai vendo que os dedos vão encurtando, que os supinadores vão ficando numa posição de pronação. Então, isso tudo já vai acarretando esses pequenos encurtamentos, essa pequena resistência para a supinação inicial, mas que vai te acarretar muita dificuldade lá na frente. Né? Então, eu acho que precisa dar atenção também a essas questões. Eu tenho contato com algumas... por receber treinamento para aplicação de escalas e por conta do estudo na UFRJ, né, no Instituto de Pediatria. Então, tem o pessoal da Universidade de Newcastle, do Reino Unido, e eles colocam, Jaqueline, a fase que eles podem fazer o que quiserem. Não, mas o paciente, ele está precisando, ele quer fazer, tinha um que ele queria fazer luta, né? Uma luta marcial. E eu já pensando, meu Deus, jogando no chão, ele consegue fazer, deixa, adaptar, deixa, não limita nada, né? A vida por si só, a história já te diz que vai ter uma limitação no futuro, então deixa, né? Uma questão que é colocada tanto nessa fase de ambulador precoce e que a gente precisa prestar atenção é tentar evitar os exercícios excêntricos, né? Então, todo exercício que lida com frenagem. Então, essa coisa do descer escada, de descer rampa, a gente não fica trabalhando esse sentar e levantar, essa frenagem do ir quase tentando e o levantando. Né? Bem diferente do que a gente pensa no paralisado cerebral, no espástico, são outros mecanismos. Então, a gente não trabalha em cima disso. Então, é deixar a criança realizar da forma que puder. É claro que a gente... mas quem não sobe não desce escada. Não é que ele não vá, mas isso não pode ser um exercício. Descer X vezes uma rampa, descer X vezes uma escada, né? Isso precisa acontecer naturalmente. E ele conseguindo... Tá? Senão eu vou falando que... eu acho que, assim, já que um ponto extremamente importante, né, de tudo que você falou, eu acho que, assim, a gente tem que chamar bem atenção quando você se referiu à questão das assimetrias, né, e da questão da ênfase já nos membros superiores, né, numa fase mais precoce, nessa fase 2, né, e não deixar, por exemplo, quando
se fala, né, em alguns artigos que a gente vê, que se fala sobre as questões da fase, fala assim, não, olha, a gente só vai prestar atenção, né, nas assimetrias, principalmente aí no tronco, nos membros superiores, quando ele for para a cadeira, né, e não, porque como você relatou muito bem, né, já nessa fase inicial, a gente já nota uma série de assimetrias, tá? No tronco, como nos membros também, e no posicionamento mesmo de exercer alguma atividade aí com os membros superiores. Né? Então, até quando você deu o exemplo da questão de como ele segura, né, o joystick, ou como ele segura o celular, para justamente realizar, né, o joguinho lá que ele deseja. Então, acho que é um ponto, né, importante que a gente deve trazer já para esse início da fase 2 e que tem a literatura, nem toda a literatura, por mais que ela seja de 2018, né, de 2017, de 2019, às vezes ela traz isso, né, ainda está um pouquinho engessada, né, que dá aquela impressão que alguns profissionais acabam exercendo, olha, só enfatizar a questão dos membros inferiores, pensando aí na questão da marcha. Né? É claro que isso precisa ser mantido, né, o máximo possível, mas a gente não pode esquecer do restante, porque isso fará toda a diferença para essa criança, né, ou para esse adolescente, quando ele atingir, né, a cadeira de rodas, né, a fase que ele vai aí, perdeu a marcha e foi para a cadeira de rodas. Né? Acho que é fundamental isso tudo. Ele vai precisar disso, Sim. exatamente, Cris. E eu acho que é isso, então é uma fase que o que ele quiser experimentar, seja no esporte, é isso. Se não pode ser de uma forma, que seja de alguma forma adaptada, mas que ele realize. Então, acho que é sempre incentivar a terapia aquática também muito bem-vinda, né? Muito bem colocada. E é isso, não esquecer do membro superior. Eu acho que fica uma questão muito... quando ele for para a cadeira de rodas, aqui você perde, né? Eu sei que é muita coisa para se fazer, mas né? Infelizmente Então, é um paciente complexo, né? É um paciente bem complexo. E aí, acho que podemos ir para a fase 3, né? Vamos? Estamos direitinho no horário. Estamos direitinho. Bom, então nessa fase 3, como eu falei para vocês, para mim é a fase mais delicada, é uma fase de transição, é uma fase... a gente optou em não relacionar diretamente as questões de escalas motoras, né? Mas a gente sabe que o paciente, enquanto ele anda, a gente usa, o que tem sido mais utilizado é a North Star. Ela vem toda de uma questão dos próprios ensaios clínicos estão usando essa escala, mas você tem a medida da função motora, que é a MFM, que também é muito legal. Mas tem uma coisa, porque uma coisa é você estar direcionado à pesquisa clínica, a outra coisa é você estar no dia a dia com o seu paciente, você tem todos os pacientes para atenderem, e mais uma questão de conseguir trabalhar, como é que se diz? Eu fui ler ali a pergunta, eu acabei me perdendo. Daí, não vou mais olhar a pergunta. Então, exercícios de limite submáximo seriam indicados? Seriam indicados. Exercícios leves, sim, seriam indicados. Deixa eu voltar aqui o raciocínio. Então, toda vez que você tem uma fase difícil, é uma fase que ele vai se tornar cadeirante, mas para quem está na parte clínica, testes cronometrados. Os testes cronometrados, eles ajudam demais a você ter... Então, o teste cronometrado, ele é simples, ele é preditivo, e você tem mais ou menos uma noção do quanto o teu paciente está piorando. Então, você tem a mesma tarefa que está sendo executada num tempo cada vez maior. Então, levantar do chão a partir de supino,
ou subir 4 degraus e descer 4 degraus, né? Então, basicamente, então, correr 10 metros. Você ainda tem o teste de caminhada de 6 minutos, mas aí já é uma outra dimensão. Você precisa de 25 metros livres. Então, não é factível para todo mundo. Mas os testes cronometrados, levantar do chão, subir 4 degraus, descer 4 degraus, dar uma corridinha de 10 metros e você cronometrar, isso te ajuda a trazer trazer a realidade de como o teu paciente está na mesma tarefa, precisando executar num tempo muito maior, né? Então, isso já está escrito em artigo. Então, a gente tem um artigo da Aline Chacon Pereira, que traz essa questão do teste cronometrado e traz, inclusive, com parâmetros de normalidade. Então, crianças normais de X idade normalmente têm um parâmetro de correr ou de levantar em X segundos. Então, isso ajuda bastante. Então, uma criança que vai levantar do chão, na fase 3 de transição, que ele leva 30 segundos ou mais para levantar do chão, ele já está numa dificuldade absurda. Então é só a gente pensar E1, E2, E3, imagina até E30, e ele está apenas tentando levantar do chão. Então isso traz Primeiro que a gente que passa por isso, a gente sabe que é angustiante, a criança está tentando levantar e não consegue. Para em determinadas posições extremamente desagradáveis e tentando levantar, e a gente começa a ver então que ele de fato está perdendo a sua capacidade de andar de forma independente. O consenso ele traz que quando você tem essa dificuldade, né, do andar, que você então use dispositivos como trava de joelhos, os extensores e a órtese para você conseguir fazer essa marcha mais orientada, né, dentro da terapia. O fato, eu não sei, Cris, mas assim, para a tua vivência, a gente conversou um pouquinho, acho que meio que bate, é um momento muito difícil. É um momento que a gente... é difícil da mãe fazer isso em casa, são crianças às vezes muito pesadas, para você colocar um extensor travando o joelho, a órtese do pé, colocar ele em pé, mas de fato durante 30 minutos, durante 60 minutos por dia, o consenso diz que é importante para a saúde óssea, para você conseguir colocar esse paciente, postergar o máximo essa perda da marcha, mas é difícil, né? Sem ter um parapódio, uma tábua ortostática, é difícil. Então, nessa fase finalzinho de transição, as quedas aumentam absurdamente. Você vai ver que extensores, quando você vai testar quadríceps, o grau de força ele já está 3, ele já não consegue, o joelho destrava automaticamente. E ele diz para você, minha perna agora é dura. Ele começa a se enrijecer, porque se ele relaxar, o joelho destrava e ele cai, se machuca. E as quedas são assustadoras para ele e para a família. Aí entra a boa e velha indicação da cadeira de rodas para longas distâncias, né? E aí as longas, a cadeira de rodas, ela passa então, é o tabu. Ninguém quer fazer com que seu filho vá para a cadeira de rodas, afinal de contas eles estão fugindo desse momento, né? E então é complicado. Então, se você está em terapia, uma coisa que vai acontecendo também associado a essa dificuldade do andar é a dificuldade de levar para a fisioterapia. Pelo menos no Rio de Janeiro, os locais que aceitem também, que tenham vaga, aceitem não é bem caso, mas que tenham vaga para conseguir comportar e receber essas crianças. Uma coisa que me ajudou bastante, até nesse momento de pandemia, é tirar a foto do próprio
celular do pai e da mãe, tirar foto ou filmar o pai e a mãe fazendo a intervenção no seu próprio filho. Então, isso já era uma coisa que eu tinha como rotina, melhor do que aquele nosso palitinho, Cris. Sim, Faz um sim. bonequinho, levanta a perninha. E aí você não tem conflito de interesse pelo aparelho da família, tirando a foto da criança com o próprio cuidador, enfim. E isso fica uma forma fácil deles verem, eu botei a mão aqui, tem dificuldade ali, a gente poder trabalhar essas orientações, enfim. Então, eu acho que é uma fase difícil, não é fácil. Se a gente está dentro em terapia, a gente pode ter alguns recursos, então a gente pode colocar esse paciente com suporte parcial de peso, mas a gente pode um monte de coisa. A questão é quantas vezes ele vai a essa terapia. Geralmente 1, 2 vezes na semana, estou falando de grandes tempos. Eu não estou tomando como referência o particular, né? O particular, você pode até colocar intervenções diárias, né? Aí depende de cada um. Mas o problema é sempre em cima daqueles que são menos favorecidos ao acesso à fisioterapia, né? As terapias, a equipe como um todo. Então, isso é bem complicado. Então, não sei, a fase 3, deixa eu ver o que mais a gente tem. Começa a ficar mais difícil. As assimetrias de tronco, elas ficam mais evidentes, porque a dificuldade de andar gera mais componentes compensatórios, então de gingado, de preferência de parar sobre uma perna mais do que a outra, o esforço para a deambulação muito grande. A gente tem sempre a preocupação da questão da fadiga. Então, o cansaço é sempre o que a gente almeja, não... Então, às vezes, as alunas, mas professora, só 3 repetições. É o que é São possível. 3. Mais do que isso, se você fadigar ele agora, ele não faz nem o restante do que a gente tem proposto, né? Então, vamos tentar trabalhar em cima de... Então, se foi mais membro inferior, membro superior, depois a gente volta, vamos alternando. Talvez maior variedade e não tanta quantidade de repetição, né? Claro, dentro do que eles conseguem realizar. Não sei se faltou mais alguma coisa, Cris. Não. Me ajuda Contemplou. nessa fase 3. Não, contemplou tudo já. Né? Sim. Eu acho que podemos claro que a gente não tem o adiante, objetivo de dar passo a passo. Isso a gente tem muito consenso, muita coisa. A gente está mais em torno do que é preocupante em cada fase, né? Isso, o que não está no consenso, que está na vida real. A vida real é que faz a diferença para a gente. É isso mesmo. E aí, bom, fase 3, ele está numa fase de transição com muita dificuldade, ele vai então seguindo para as fases 4 e 5, que são as fases que ele é cadeirante, né? Então, geralmente essas crianças perdem essa marcha em torno de 10, 11 anos, né? 9 a 11 anos, mais ou menos. E aí, então, ele vai para a cadeira de rodas. Então, ir para a cadeira de rodas, e é muito curioso como o momento em que se dá atenção aos membros superiores é na cadeira de rodas, mas ele vai passar com o advento de postergar essa sobrevida com medicações, com ventilação não invasiva, revolucionária para essas crianças, extremamente importante. Eu valorizo, infelizmente não me foi dada essa aptidão, mas fantástico, né? Fez com que esses pacientes, agora a gente tenha relatos de pacientes com 40 e tantos anos. Então, se a gente pensar perdendo a marcha ali com 9, 10 anos, 11,
ele tem muito mais tempo de cadeirante, dependendo de membros superiores, Isso. do que, teoricamente, de deambulante, né? Então, o que a gente pode oferecer nesse momento? Aí a gente cai de novo nessa questão de entrar numa fase de adaptações. Então, você tem adaptações fantásticas. Então, vamos lá. Nosso paciente ele foi para a cadeira de rodas, ele saiu de uma condição de dificuldade da marcha, ele agora é cadeirante. Os encurtamentos de membros inferiores, eles avançam absurdamente porque o período de permanência na cadeira de rodas é longo demais, por motivos óbvios, né? A cadeira de rodas passou a substituir e permite mobilidade. Então, você pode até com uma cadeira de alumínio leve, com que ele inicialmente toque essa cadeira, um material bem leve, e ele consiga, então, até que em torno de 12 anos você já tem a possibilidade da cadeira com joystick, com a cadeira motorizada. Motorizada. Né? Sim. E aí começa a questão da adaptação, independência, alimentação, vestuário, troca de roupa, higiene. Então, é difícil, a gente até estava falando com a Cris, tanto na tese de doutorado, como a Cris já publicou essa questão do membro superior, e o que a gente vê é que as crianças elas apresentam essa dificuldade ainda quando anda, né? Essa dificuldade, às vezes, de motricidade manual, de habilidade manual para determinados testes, enfim. E essa fraqueza muscular que já começa a apresentar compensações para fletir esse ombro. Então, ele já inclina o tronco para conseguir elevar, fazer flexão de ombro acima de 90 graus. Então, se você tomou cuidado desde lá de trás, talvez você tenha um resultado mais funcional. Então, a gente começa a trabalhar com a adaptação dessa cadeira. Então, cadeira de roda, a mesinha da cadeira de rodas pode ser mais alta, ele apoia o cotovelo e mais próximo da boca, e aí as nossas colegas terapeutas ocupacionais com milhões de possibilidades, até que adaptações muito mais caras, né? Então, que permitem eles, com o braço de alavanca, eles tiram o peso do ombro e do cotovelo, e a criança, então, tem uma mobilidade. A gente sabe que o comprometimento maior é proximal, descendo para cotovelo com imão, né? Então, ele tem uma evolução, mas não exatamente assim. Alguns já apresentam dificuldades nesses 3 níveis. E a gente começa, então, a ter a necessidade de adaptar esse paciente para esse futuro, para essa vida dependente dessa cadeira de rodas. O consenso ainda coloca a gente colocar esse paciente de pé, mesmo que ele seja cadeirante, na tentativa de manter esse comprimento de músculo, né, principalmente desses flexores de joelho, e essa arco para posicionamento de tibiotársida. O esporte na cadeira de rodas, ele vem muito forte, dando muita satisfação a essas crianças, né? Essa tentativa também não é possível para todo mundo, mas acho que é possível para quem se dispõe poder participar e ter algum tipo de atividade, né? Algum tipo de participação. Uma coisa que eu vejo também, uma vez indo para a cadeira de rodas, são minhas crianças do SUS com dificuldade de acessibilidade à escola. Então, já na fase deambulante, a gente já vê que algumas escolas não são bem adaptadas, né? Para receber essas crianças. E aí eu estava falando com a Cris, mas a escola vai me dizer, mas nós temos rampas. E acha que é só a solução, né? É uma das soluções, né? Mas e as outras? Exatamente. Então, assim, aí ele ainda anda, mesmo que com dificuldade, vai chegar exausto na sala de aula para subir a rampa,
Mas não vai querer sentar na cadeira de rodas, porque a rampa ela é muito útil para a cadeira de rodas, mas para quem deambula, ou uma cardiopatia grave, né? Uhum. Coisa que mais tarde eles ainda irão desenvolver essa cardiopatia também, né? Um paciente multissistêmico, bem difícil da gente administrar, mas então, com relação à cadeira de rodas, acho que essas questões, a gente continuar mantendo esse paciente atividade para membro superior. É Uhum. claro que a fatigabilidade ela acontece, então, mesmo cuidados de não grandes repetições, para a gente conseguir dar conta desses pacientes, né? Uhum. Não sei se Cris tem mais alguma coisa. Não, eu acho que a gente pode ir finalizando, Jaque, né? Pensando assim, vamos fazer um fechamento em termos das fases, os pontos importantes, né? Os mais importantes aí para a gente fechar. Então, né, o que é mais importante na fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase 4 e 5, né? Sendo que a 3 lá é aquela transição, né? Acho que a gente pode fechar dessa maneira, né? Então, o que é primordial na fase 1, né? Sim. A fase 1, como eu falei para vocês, como eu disse anteriormente, é uma fase difícil de você conseguir ter acesso a essa criança de cara na reabilitação. Ela vai vir Uhum. porque provavelmente tem outro histórico. A fase Tem, 2 é o que a gente encontra mais. Mas se chegou na fase 1, ótimo. São crianças que elas vão poder se beneficiar desse trabalho de incentivar o desenvolvimento motor típico, né? Dependendo da fase com que ela se apresenta, maior dificuldade de andar, maior dificuldade de equilíbrio, maior dificuldade de mudanças de postura, né? Então é a Uhum. fase em que a gente vai estar atento e muita liberdade para brincadeira. Brincar o tempo inteiro, né? Aliás, criança sem motivação, a gente sabe disso como Uhum. fisioterapeuta pediátrico que não existe, né? Então ele precisa ter o desejo de brincar é a melhor forma. Uhum. Exatamente. Na fase 2, que é onde a gente pega com maior, acredito que os pontos principais sejam sempre incentivar que essa criança se movimente e incentivar a movimentação do que ela quiser ousar e brincar. Em terapia, a gente ter o cuidado de não levar a fadiga e fazer exercícios que a gente consiga manter essas articulações móveis, mobilizadas, mobilizar de forma independente, o máximo Uhum. ativo possível, principalmente aqueles grupos musculares que a gente sabe que enfraquecem primeiro e que a gente sabe que encurta também de forma mais Exato. rápida. Uhum. Conhecer essas doenças progressivas de uma forma, essa história natural, permite a gente saber o final dela. Então, isso Uhum. também permite, isso está no consenso, que a gente seja proativo. Eu não vou Exato. esperar. Eu Uhum. sei que, mas espera aí, Jaqueline, ele tem supinação completa. Mas é para ter Sim. e é para E é para continuar. manter o máximo possível. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Eu acho que se não se conseguir fazer nada, que a gente consiga, pelo menos, fazer essa intervenção em cima dessas repercussões musculoesqueléticas, né? Uhum. E Sim. incentivar a criança. A gente tem a questão também dos exercícios aeróbicos, Excêntricos né? para. Então, Uhum. o cicloergômetro, a natação, enfim, que a gente conseguir permitir que essa criança faça. Numa fase de transição, para mim é conseguir trabalhar ao máximo essa família para que a gente consiga acolher. Eu acho que a fase 3, naquela fase em que a família falou, caramba, eu vou perder, Uhum. a gente segura, não, peraí, calma. Então, do ponto de vista fisioterapêutico, cinesioterapêutico, vou alongar, vou tudo isso. Mas ele está fragilizado, ele está caindo. Ele está É. caindo à toa, ele estava só escovando o dente. Como assim ele caiu, né? Se está parado? Então é um Uhum. momento mais frágil. Então, eu acho que é um momento em que a gente tem que ter o acolhimento e com essa família.
Quando ele entra nessa fase 4 e 5, essa fase cadeirante, eu sinto que a família dá um tipo, perdi. Eu percebo que alguns passam a ter um investimento menor, mas o terapeuta não pode deixar, porque ele ainda tem muita coisa, né, para acontecer. Muitos não querem mais para a escola, não querem mais estudar e passa. Além da gente saber que tem a questão psicognitiva, né, então a gente tem uma questão de aprendizado propriamente dito, numa porcentagem mais ou menos 30% dessas crianças, então a gente sabe disso também. Então, eu acho que é a gente ter esse cuidado e adaptar. Fazer com que ele seja o mais funcional possível dentro daquilo que ele apresenta. E aí, junto com a família, nesse momento que não tem mais a marcha, eu acho que ela consegue ver melhor. Será que ele consegue se alimentar? Poxa, se ele conseguir escovar o dente? Poxa, aí as coisas começam a ter um objetivo talvez mais claro para a família. Que a gente pode, enfim, oferecer. Eu acho que basicamente isso, a fase 5 ela é difícil, a gente sabe que os pacientes acabam mexendo só os dedinhos, né? É uma fase onde a questão ventilatória ela é primordial, bem né? primordial, é um momento que a família, se a perna encurtou, se ok, vai, meu filho está respirando, eu preciso mantê-lo bem. Acho que é isso, né? Acho que praticamente é isso. Então tá bom. Já que tem mais coisas, se a gente tem mais tempo, mas é isso. Quem sabe nós estamos chegando no nosso futuro, limite. No futuro a gente... E tem uma questão de cuidados paliativos que ninguém pode esquecer. Difícil, mas é real, né? Real. Então, gente, na hora de me despedir, Cris? Na hora de nos despedirmos. Gente, eu queria agradecer, vi que tem muitos amigos queridos, amigos que eu não vejo há muito tempo, professores da universidade. Então, assim, estou muito feliz de estar com esse papo aqui gostoso com a Cris. Adorei te conhecer, Cris. Só vejo aquele nomezinho no finalzinho do artigo, fiquei com essa Cristina Sá. Adorei te conhecer. Foi muito Acho que bom, a gente tem aí uma história de troca pela frente. É verdade. Muito gostoso. E é isso, eu só tenho a agradecer a Abrafim por essa oportunidade e a gente falar de um assunto que, enfim, que é a minha vida, é a minha paixão. Então, tá bom, já que foi um prazer, foi muito bom. Daí eu agradeço aí também a participação de todos e a Abrafim, né, por poder, né, que nos proporciona todos essas realizações, né? Foi sensacional. Sim. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço, Cris. Tá bom, gente, acho que é isso e vamos para uma próxima, né? Boa noite a todos aí e até breve, tá? Então, finalizamos então, Jaque. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.